Olá, turma! Tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar o assunto sobre células e a gente vai ver os dois tipos básicos ali de células que existem, que são a célula animal, tá? Encontrado em todos os seres vivos, né, do reino animal ali que a gente conhece, e as células vegetais, presente ali nas plantas, ok? Elas têm estruturas básicas, tá? Presente nas duas, e depois a gente vai ver que na célula vegetal existem outras estruturas que as diferenciam, tá? Então vamos começar aqui, ó. A primeira estrutura básica que existe nas duas células é a chamada membrana plasmática. E o que é a membrana plasmática? Ela nada mais, nada menos do que uma película que envolve a célula, tá? Vocês podem ver ela aqui, e que vai meio que controlar o que entra e o que sai da célula. Simplesmente ela vai dar então a proteção, principalmente aqui para a célula animal, tá? E vai deixar, então ela vai controlar o que entra e o que sai. Ok? Então está presente nas duas. A segunda, a gente não consegue visualizar muito bem aqui, mas todo o interior da célula, aqui e também aqui, ó, todo o interior aqui é composto por um líquido meio gelatinoso, tá? Que vai preencher, tá? E vai ter algumas funções importantes ali, algumas reações químicas, algumas transformações químicas importantes que vão acontecer ali e que vocês vão aprender mais pra frente no conteúdo, tá? E essa estrutura é o citoplasma. Então, ele é uma estrutura básica da célula que preenche ela aqui, tá? E que vai realizar transformações químicas importantes. E é nele também que vai ter ali as organelas. Organelas, se a gente pensar, nada mais, nada menos do que pequenos órgãos, tá? Que vão estar ali dentro da célula e que vão realizar funções específicas, tá? Então, além, e vocês podem ver que tem os desenhos de alguns aqui, a gente não vai ver todos, tá? A gente só vai ver uma das mais importantes organelas. Mas então o citoplasma ele vai comportar essas organelas ali dentro da célula, tá? Para elas realizarem suas funções. Então, o citoplasma preenche, faz as transformações químicas importantes e além disso tem as organelas. E uma das organelas importantes que a gente tem que ter em mente e que está presente nas duas células, ó, estão vendo aqui? É a mitocôndria. A mitocôndria, ela é uma das organelas mais importantes porque é dela que a célula, juntando os nutrientes que a gente absorve lá na nossa digestão e o oxigênio que a gente obtém na nossa respiração, ela vai juntar essas duas coisinhas e vai produzir energia, tá? Energia. Mas professor, que tipo de energia? Energia elétrica? De certa forma, porque todo o nosso movimento, todos os nossos movimentos musculares, até a fala, né, o piscar, tudo é necessário energia. E essa energia é produzida nas células e exatamente quem produz ela? A mitocôndria. Então por isso que ela é uma das organelas aqui mais importantes da célula e é ela que dá a energia para as nossas atividades. Então é muito importante a gente conhecê-la. E ela está presente tanto na animal quanto na vegetal, ok? E agora a última estrutura muito importante que vocês veem nas duas, olha aqui, ó, é o núcleo. Opa.
o núcleo. Núcleo, nós temos aqui, então, um amontoado. Se vocês virem, é muito pequenininho, tá? Vamos desenhar aqui, ó. De algo, de uma substância que se chama ácido desoxirribonucleico. Professor, mas o que é aquilo? Vocês já devem ter ouvido falar do tal de DNA. Então, todo o material genético, tá, que a gente tem no nosso organismo, as nossas características que são herdadas, todas as informações de como a gente tá armazenado nessa substância aqui que se chama DNA, e essa substância tá aqui dentro da célula. De cada célula tem uma informação genética ali, né? Tem um núcleo e tem essa informação genética que está aqui guardada no nosso DNA. E esse DNA, se a gente, né, olhar como ele está estruturado dentro da célula, eles são fios muito microscópicos, tá? Que formam aqui um emaranhado, né? E geram os cromossomos. Então, os cromossomos, alguns têm esse formatozinho aqui que parece um X, tá? Mas eles são emaranhados de DNA e que ali formam o núcleo da célula, tá? Tanto vegetal quanto animal. Então vai ter as características. E daí? A cor do meu cabelo, dos meus olhos, da minha pele, a minha altura, a minha estatura, né? Todas essas informações que eu herdo, né, dos meus pais, dos meus avós, enfim, estão todas gravadas aqui e que ficam gravadas na célula e que depois vão passando de geração a geração, tá? E ela é tipo um centro de controle, além de ter essa função de guardar características, ela é um centro de controle de tudo que está aqui dentro da célula. Então ela serve como que nem eu disse, né, um centro de controle e vai comandar todas as atividades aqui da célula. Então, além de guardar, né, as informações genéticas, ela controla tudo o que está acontecendo dentro da célula, ok? Bom, então essas aqui, se eu pensar, são estruturas básicas que eu vou encontrar em todas as células, tanto na animal quanto na vegetal. Mas na vegetal, vou pegar outra caneta aqui, eu tenho algumas estruturas diferentes, tá? A primeira delas é a parede celular. Na verdade, a parede celular é uma estrutura um pouquinho fora ali da membrana plasmática e que vai servir de uma segunda camada de proteção. Ela é um pouco mais rígida, então ela vai dar a estrutura que a gente conhece aos vegetais, tá? E vai dar então essa segurança que a gente conhece. Então, parede celular. Depois a gente tem outra estrutura que vocês podem ver aqui em azul. É o vacúolo de suco celular. Vacúolo de suco celular. O que é esse vacúolo aqui que está presente nas células? Nada mais, ele é tipo um reservatório extra ali para armazenar água, sais minerais, tá, açúcares aqui para a célula. Então ela é um reservatório extra para se caso, né, a planta necessite um pouco mais de nutrientes, tá? Ela passou um tempo ali sem receber grandes quantidades de água ou conseguiu coletar nutrientes, ela consegue retirar, né, desse reservatório, tá? Então é tipo um reservatório extra e que vocês podem ver, algumas plantas têm mais, algumas têm menos
líquido, né? E é exatamente dessa estrutura que a gente pode ver pela textura de certos vegetais ali. Se vocês pensarem assim na nossa alimentação, né? Os vegetais que nós nos alimentamos. Alguns são mais molinhos, mais cheios de líquido, alguns não. Então, é exatamente dessa estrutura. E outra muito importante é os cloroplastos. Cloroplastos. Os cloroplastos nada mais, nada menos do que são aonde vocês podem ver aqui como verdezinho, tá? Onde nós temos o pigmento da clorofila. Esse pigmento da clorofila vai fazer o quê? Ele vai participar da fotossíntese. Vocês lembram que é da fotossíntese que a planta produz a sua energia. Tudo bem, nós temos a mitocôndria que também vai produzir energia lá para a célula vegetal. Mas o cloroplasto também vai ter essa participação aqui, além disso, na célula vegetal. Então, aqui nós temos a clorofila, que vai dar então a coloração verde característica, tá? E ela daí é uma das organelas exclusivas, essas três são exclusivas da célula vegetal. Então, lembrem, parede celular, ela é mais rígida, vai dar sustentação, vai estar ali fora da membrana plasmática. O vacúolo é uma espécie de reservatório de nutrientes e o cloroplasto tem a clorofila, tá? E vai então auxiliar ali na fotossíntese. Ok, turma? Bons estudos!